Fala, nação vascaína, aqui quem fala é o Bruno. Bem-vindos a mais um vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que foi o jogo CSA e Vasco, os possíveis confrontos e quanto que o Vasco vai ganhar por ter passado de fase na Copa do Brasil. Vamos lá. O Vasco ganha por 3-1. Foi muito bonito, a torcida fez a parte, esgotou os ingressos, fez o caldeirão ferver. A torcida sempre apoia, apoiou mais uma vez e o Vasco ganha muito por causa da torcida que se fez presente. O Vasco ele vai ganhar 4,7 milhões de reais na Copa do Brasil por avançar até as quartas. Ou seja, na próxima fase o Vasco pode ganhar ainda mais dinheiro, que é muito importante para o clube se reestruturar e quem sabe futuramente ser comprado por uma SAF. Bom, falar um pouquinho sobre os possíveis adversários do Vasco nessas quartas de finais. A gente pode pegar o Atlético Paranaense, como foi no ano passado. O Atlético Paranaense que está na Série B, não vive um bom momento, não está bem na Série B e pode ser um adversário do Vasco. Se a gente pegar o Atlético Paranaense, eu acredito que a gente consiga passar e consiga ir muito bem até o caminho da final. Bom, a gente também pode pegar outro adversário que a gente pegou ano passado, o Atlético Mineiro, que infelizmente a gente foi derrotado com o gol do Hulk na finaleira, um gol no ângulo indefensável para o Léo Jardim. A gente pode repegar eles, só que agora nas quartas de finais, o Galo está com um elenco muito bom, só que está com alguns problemas financeiros, não paga os atletas e talvez esteja um pouquinho de clima de insatisfação. É um time que o Vasco consegue passar, mas já passa um pouquinho mais de aperto. Bom, falar do Fluminense também, que passou sobre o Internacional. O Fluminense ele veio cambaleando pós-mundial. No mundial foi muito bem, mas após ele não conseguiu embalar bons resultados. Passou do Inter, passou bem do Inter, mas não foi nada extraordinário. A gente pode pegar também o Bahia de Rogério Ceni, que na casa deles é difícil de ganhar. O Bahia do Rogério Ceni é complicado, é um time encaixado, mas eu acredito que com o apoio da torcida o Vasco consiga sim ganhar. Bom, o Corinthians também é uma opção de pegar nas quartas de finais. O Corinthians é um time difícil, o Vasco sofre com eles há bastante tempo, só que ainda assim, se o Vasco pegar, eu confio que o Vasco vai ganhar. Mas o Corinthians é um adversário muito mais difícil que os outros, porque o Vasco tem a questão de não ganhar deles há um tempo. Ganhou agora em São Januário, ano passado, com gol de falta do Sforza, mas ainda assim não convenceu tão bem. Nos últimos jogos a gente tomou de 3-0, não jogamos bem, foi a queda do Carille, então é um adversário difícil. Cruzeiro, líder do Brasileirão, Cruzeiro muito bem embalado, passou com um pouquinho de dificuldade do CRB, mas no segundo jogo amassou eles, não tenho o que falar. Então o Cruzeiro eu acredito que é um adversário muito difícil e o Vasco vai ter muita dificuldade se pegar o Cruzeiro. Infelizmente o Vasco vai sofrer se pegar o Cruzeiro. Eu acredito que é a mesma coisa que o Botafogo. O time do Botafogo está estruturado, está com um técnico bom. Então eu acho que o Botafogo é pedreira caso o Vasco pegue na Copa do Brasil. O Vasco agora vai ter o próximo jogo contra o Galo, em São Januário, mais uma vez contando com o apoio da nossa torcida. Em São Januário o Vasco é difícil de ganhar e o Galo vai sofrer na nossa mão. Eu confio que o Verratti vai brilhar, vai voltar a fazer gol e vai dar orgulho para a torcida. O Ryan também jogou muito contra o CSA, acredito que vai jogar bem contra o Galo. Então é isso, o Vasco ganha confiança, depois de 7 jogos sem ganhar o Vasco volta a vencer, vence bem com 2 gols de vantagem, com uma 68% de posse de bola. Então o Vasco ganhou bem, vai com moral em São Januário contra o Galo e vai ganhar do Galo para sair da zona de rebaixamento. O Vasco tem que brigar por uma Sul-Americana, quem sabe até mais, mas primeiro é sair da zona de rebaixamento. O Vasco saindo da zona de rebaixamento já está ótimo. E com o dinheiro que ganhou da Copa do Brasil de passar de fase, eu acredito que o Vasco vai fazer bom uso, vai pagar algumas dívidas, vai ir atrás de jogador no mercado, está atrás do André Gomes, um ponta de 22 anos. Então eu acredito que o Vasco vai usar bem esse dinheiro e o Vasco vai passar e vai avançar na Copa do Brasil. Eu acredito muito. Não se esquece de deixar o like, se inscrever
e curtir muito o vídeo. Valeu, saudações vascaína, fui!